Então, vamos dar uma olhada em um pouco de teoria. A gente vai ver essa primeira matéria de estatística, que é a parte que a gente chama de estatística descritiva, que vai nos dar medidas de posição, de dispersão e assimetria. Então, vamos ver primeiro medidas de posição e dispersão. A gente pega essas medidas, normalmente, para a gente tirar dados da amostra para concluir alguma coisa em relação à população toda. Então, por exemplo, se eu for medir como é que será que o pessoal foi na P1 de estatística do ano passado, ou semestre passado. Eu vou perguntar para todo mundo que fez essa prova? Não, né? Vai dar muito trabalho. Então, eu vou perguntar para um grupo de pessoas, sei lá, 30 pessoas, e vou usar os dados para concluir a respeito de todas as pessoas que fizeram essa prova. Então, é mais ou menos isso. A gente mede algumas coisas para concluir em relação à população toda. É exatamente isso que vocês vão ver nesse curso de estatística. Então, olha só, primeira coisa, média. Essa fórmula aqui já é bastante conhecida. É só somar tudo, dividir por N. Agora, se a gente tiver os dados de forma agrupada, o que é os dados de forma agrupada? Eles estão em função da frequência. Então, por exemplo, perguntei lá para todo mundo, né, as notas. E aí, eu vou agrupar os dados. Então, eu vou fazer, de 0 a 2 tiraram 3 pessoas. De 2 a 4 tiraram 5 pessoas, e assim por diante. Então, eu estou agrupando os dados. E aí, esse 3, esse 5 que eu falei, é a frequência, né? E aí, a gente tem essa fórmula aqui para calcular a média quando tem em função da frequência, quando tem os dados agrupados. Outra medida de posição é a moda. A moda vai dizer para a gente qual é o valor de maior frequência, qual é o valor que aparece mais vezes na amostra, né? Depois tem quartis e mediana. Mediana é uma medida central, ela deixa 50% dos dados abaixo dela e 50% dos dados acima dela. O primeiro quartil deixa 25% dos dados abaixo dele e 75% dos dados acima dele. E o terceiro quartil, é o Q3, deixa 75% dos dados abaixo e 25% dos dados acima. Então, se a gente pegar uma distribuição, uma amostra, colocar todos os dados da amostra em ordem crescente, ou seja, começa no mínimo, vai crescendo até o máximo. O que vai acontecer? Se eu pegar o valor central, ele vai ser a mediana, né? Deixa 50% dos dados abaixo, 50% dos dados acima, né? Essa é a mediana. 50%, 50%. Aí, se eu pegar essa parte aqui, e dividir no meio de novo, eu vou descobrir o Q1. O Q1, ele vai deixar 25% dos dados abaixo dele e 75% dos dados acima dele. E o Q3 vai deixar 25% dos dados acima dele, né, e 75% dos dados abaixo dele. E aí, como achar exatamente esses mediana, Q1, Q3, a gente vai ver com detalhes nos exercícios. Então, se a gente ficar falando aqui só de forma literal, não vai dar para você entender muito bem. Então, dá uma olhada nos exercícios, aí você vai ver. Tanto para uma distribuição com dados não agrupados, quanto para uma distribuição com dados agrupados, como é que a gente calcula, a gente encontra os quartis e a mediana. Medidas de dispersão. Medidas de dispersão, a gente tem amplitude, que é o máximo menos o mínimo. Tenho variância, desvio padrão, que tem essas duas fórmulas. Essa primeira fórmula aqui, é para quando eu tenho dados não agrupados. Então, não tem frequência aí na fórmula, né? Agora, já essa daqui, tá em função da frequência. Então, é para quando eu tenho dados agrupados. Se eu quiser o desvio padrão, é só tirar a raiz da variância, né? Tanto no caso da primeira fórmula, quanto no caso da segunda fórmula. E aí, é isso aí. É isso aí, isso que a gente tem que saber por enquanto. O resto, você vai adquirir o conhecimento com os exercícios, fazendo exercícios de provas de anos anteriores que a gente vai fazer na sequência.